No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. Morre aos 97 anos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o lendário apresentador da TV Globo, Cid Moreira. Ícone do jornalismo e da televisão brasileira, Cid Moreira estava internado desde o início de setembro e teve falência múltipla de órgãos. E ainda a reta final das eleições, nova pesquisa aponta a subida de 3 pontos de Pablo Marçal, Ricardo Nunes cai 3 e Guilherme Boulos lidera com 26 pontos. E vamos dar sequência à sabatina com os candidatos à prefeitura de Itatinga, no interior paulista. Hoje, recebendo Leonardo Zanardo, do PRD. O Brasil News começa agora. E atenção, pesquisa Datafolha divulgada agora há pouco aponta novamente um cenário embolado na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos lidera a corrida com 26% das intenções de voto. Ele é seguido por Ricardo Nunes e Pablo Marçal, ambos empatados com 24% cada. Os 3 candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Em relação ao levantamento da semana passada, Nunes caiu 3 pontos, Boulos subiu 1 e Pablo Marçal subiu 3 pontos. No segundo pelotão, Tabata Amaral aparece com 11% dos votos e José Luiz da Atena tem agora 4%. Marina Helena, logo atrás, segue com 2 pontos percentuais das intenções. O Datafolha ouviu 1.806 eleitores entre terça-feira e hoje. A pesquisa foi devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Antes um exímio cabo eleitoral, Lula, nestas eleições, pouco apareceu nas campanhas por ele apadrinhadas. O presidente da República optou por focar em agendas internacionais. Em dezembro de 2023, o presidente Lula prometeu ser um bom cabo eleitoral nas eleições municipais de 2024. A afirmação foi reforçada em demais eventos e, após tanta expectativa, o chefe do executivo entregou menos do que havia se comprometido. Desde o começo oficial das campanhas, o petista esteve apenas em 3 cidades para apoiar candidatos a prefeituras. Em São Paulo, para endossar Guilherme Boulos do PSOL, que tem como vice Marta Suplicy do PT. Em São Bernardo do Campo, pela candidatura de Luiz Fernando Teixeira e em Fortaleza para apoiar Evandro Leitão. Esses 2 últimos do próprio PT. O domínio da capital paulista é de interesse dos petistas, tanto por se tratar do maior colégio eleitoral do país, quanto pelo prestígio de vencer no estado, que atualmente é governado pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas, e pela própria relação de Lula com São Paulo. Apesar disso, o presidente tem cancelado alguns compromissos com Boulos. Lula era esperado em um ato em São Paulo com o psolista no último sábado, mas não compareceu. Os motivos para a ausência de Lula variam entre agenda cheia, recheada no último mês com viagens para os Estados Unidos e México, demandas internas, como os crescentes incêndios no país, e a necessidade de acalmar os ciúmes entre os candidatos, após reclamações da atenção que o presidente deu para Boulos. Reta final das eleições. Para o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, a decisão de quem irá para o segundo turno na cidade de São Paulo passa obrigatoriamente pela candidata do PSB, Tabata Amaral.
Analistas políticos dizem que se Tabata Amaral conseguir 10 ou 11 pontos de intenção nas urnas de domingo, ela não vai para o segundo turno, mas ela pode influenciar quem irá para o segundo turno. A propósito, nesta quinta-feira, Tabata Amaral fez um vídeo duro contra os intelectuais, os artistas e os acadêmicos que pregaram o voto útil, que ela chama de voto inútil. Ela diz ainda que tem esperanças e lembra que no começo da campanha, lá no começo, ela vencia na pesquisa a Nunes nas eleições. O candidato Nunes aposta na reta final, felizmente para ele, com Tarcísio, para conter o Marçal agora na véspera da eleição. O Boulos aguarda a possibilidade ainda de uma caminhada no centro de São Paulo com o presidente Lula. Como se sabe, estava agendada a vinda do presidente Lula para participar da campanha eleitoral em São Paulo de apoio a Boulos nesta semana. Está tudo certo. Acontece que a agenda do presidente do exterior, como se sabe, o presidente esteve no México, isso embolou o meio de campo. E o presidente, evidentemente, não pôde vir. Então, vamos aguardar se o presidente grava ou não alguma coisa, ou se não adianta gravar, porque só pode fazer live agora. Ou se o presidente finalmente pode vir hoje ou amanhã a São Paulo para fazer, o que é muito difícil, mas tudo bem. Aí acontece o seguinte, o Marçal, que não teve um instante de televisão, nem de rádio, ele está agora, ele preparou um programa, ele preparou uma ação digital para os últimos dias da campanha, ou seja, ele preparou uma intensa campanha eleitoral no digital, ou seja, nas redes sociais, para os três últimos dias da campanha eleitoral em São Paulo. Resta agora o debate. Será hoje à noite, às 22 horas, pela Rede Globo de televisão. Depois do intervalo, uma entrevista ao vivo com Leonardo Zanardo, candidato à Prefeitura de Itatinga, no interior de São Paulo. E ainda nesta edição, a morte de Cid Moreira, um dos ícones do telejornalismo do Brasil. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O Brasil News dá sequência a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Itatinga, cidade localizada no interior do estado de São Paulo. Todos os postulantes ao cargo foram devidamente convidados pelo nosso departamento de jornalismo. Aqueles que aceitaram participar terão 20 minutos cronometrados para apresentarem suas principais propostas para o município. Nós recebemos agora o candidato do PRD, Leonardo Zanardo. Candidato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thalita, muito obrigado, Sr. Mano Henning e todo mundo da Rede Brasil Televisão. Para mim é uma honra participar do programa. Candidato, o que o senhor tem escutado da população durante as passeatas, durante a sua caminhada? Quais são as principais reivindicações? O povo de Itatinga clama por renovação. Há mais de 20 anos não vem uma indústria, uma grande empresa para o município, algo que gere emprego em nossa cidade. A questão fundamental também que eu ouço em relação aos jovens é uma política de capacitação, um ensino tecnicista,
para que os jovens ingressem no mercado de trabalho. Então, a questão do emprego, a questão da capacitação de mão de obra, a gente ouve muito também reclamação relacionada à saúde, política de habitação. Então, são os temas mais sensíveis, emprego, saúde e habitação. No seu plano de governo, candidato, o senhor fala sobre cidade inteligente, me chama a atenção isso. O que é exatamente cidade inteligente? O senhor pretende transformar aí a sua cidade? Quantos habitantes tem Itatinga? Itatinga hoje está com 19 mil habitantes, já teve 21, 23 mil habitantes. E o conceito de cidades inteligentes, seu irmão, é fazer a Itatinga uma cidade moderna, voltada para a economia criativa, para a economia digital e principalmente capacitar a mão de obra. Por exemplo, um jovem hoje, nos Estados Unidos, no Chile, em outros países, eles já têm estudos de programação, linguagem de códigos, engenharia de dados, design, tudo isso hoje que está na economia digital. E aqui em Itatinga a gente precisa incluir esse jovem para o mercado de trabalho, uma questão globalizada. E o município em si precisa também de uma gestão mais moderna, mais eficiente. O carro-chefe do nosso plano de governo é a Escola do Trabalhador e a Escola Fazenda, para capacitar toda a mão de obra do município. Candidato, e como estão as pesquisas eleitorais na cidade? Quantos candidatos estão nessa corrida eleitoral? Nós realizamos 3 sondagens. Realmente, o movimento da renovação do PRD número 25 cresceu muito. Foi visível isso em nossas carreatas, passeatas. No final, nós ficamos como um movimento do povo, né? Um candidato do povão. Foi muito bacana. A gente tem convicção que vai vencer a eleição no dia 6 de outubro. Também foi realizada uma pesquisa registrada por um empresário aqui de Itatinga, que mostrou um alto índice de indecisos, todos mapeados por sexo, bairro, renda, que foi muito bacana. A gente entende que a eleição está sendo decidida agora, nas últimas 48 horas. E a aceitação desse movimento da renovação é muito grande, porque o público já conhece os demais candidatos, já tem um certo histórico político em Itatinga. Então, eles acreditam que é necessária uma mudança, promover algo mais moderno para o município. Candidato, vamos continuar no setor educação. Na sua resposta anterior, o senhor chamou atenção para o encaminhamento da juventude, formação de mão de obra, principalmente direcionada ao setor agrícola. O senhor acha que o futuro está aí, na agricultura? Sim, de fato o município de Itatinga, entre os 645 municípios do estado de São Paulo, o município de Itatinga é o 42º maior, tem um território muito grande. E a gente precisa capacitar essa mão de obra e explorar o território, fazer com que o pequeno produtor gere renda, que ele venha para a cidade com a sua produção e consiga comercializar aqui na cidade ou em outros entrepostos aqui da região. A gente precisa que o pequeno produtor rural, do município tão grande como o de Itatinga, tenha produção e renda e capacitar essa mão de obra, capacitar o jovem, dar um apoio técnico, um apoio com máquina, principalmente um apoio com agrônomo. Isso pode gerar renda no campo. E o Brasil é um dos países que mais exporta commodity, que mais exporta alimento do mundo todo, né? O Brasil é o celeiro de alimentos do mundo. Então, Itatinga não pode ser diferente. Como é que está a situação hoje? O senhor tem alguma crítica a fazer nesse quesito, prefeito, candidato? Nós fizemos uma campanha limpa, não fizemos nenhum ataque a nenhum tipo de candidato da situação, prefeito, vice. Nós fizemos uma campanha recheada de propostas, uma campanha humilde, uma campanha com poucos recursos. E a crítica que nós temos hoje é como o sistema político tenta blindar esse movimento de renovação, né? Por exemplo, a gente viveu isso em anos anteriores, na Primavera Árabe, na redemocratização de diversos países. A gente nota que aqui no município de Itatinga, os líderes políticos tradicionais, eles têm um certo medo da mudança. Então, eles acabam se aliando, eles acabam se juntando. Opositores aqui, que eram do PT, se juntaram com PL do Bolsonaro, tudo isso para que nós não entremos na prefeitura. Só que o cidadão hoje, com celular, com internet, com esse programa de jornal aqui, ele está mais empoderado em relação à informação. E ele sabe o que é bom ou ruim para ele. O cidadão hoje que utiliza um serviço público de transporte, que utiliza um atendimento da Casa da Agricultura, que utiliza o sistema de saúde, o sistema de educação no município, ele sabe como as coisas estão acontecendo. E por isso que o movimento da renovação vem crescendo. Aquele cidadão que depende da assistência social, que depende de uma política de emprego, ele sente a necessidade de mudança.
Porque esses líderes que estão há mais de 30 anos no município não geraram um crescimento. O crescimento de Itatinga é como um crescimento vegetativo, se comparado ao crescimento do estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo cresce, o município de Itatinga cresce. Nós não somos um ponto fora da curva, como Botucatu, Lençóis Paulistas, como Olímpia. A gente nota que o município de Itatinga cresce proporcionalmente com o crescimento do governo do estado. E hoje a gente tem um índice muito ruim. Apesar de ser o 42º maior município do estado de São Paulo, nós estamos entre os 100 municípios mais pobres. O município não está conseguindo gerar renda, não está conseguindo gerar riqueza. O que me incomoda é a união dos políticos contrários ao movimento de renovação, que é um movimento genuíno, natural, do povo de Itatinga. Então tem muita fake news, perfil fake, uma série de ataques. Quando a gente consegue colocar muita gente na rua, o pessoal reclama. Eu convidei todo mundo para participar de um debate desde o início da campanha. Os candidatos não aceitaram. Me surpreende candidatos experientes, políticos experientes no município, não aceitaram um debate comigo, que sou um mero cidadão, um servidor público, atualmente um vereador. Então, o incômodo que eu tive foi essa barreira, mas é uma barreira natural que vem sendo superada e os cidadãos de Itatinga já fizeram a escolha, é a Renovação Democrática número 25. Candidato, Itatinga tem apenas um hospital, mas parece que a maternidade está desativada. Na área da saúde, quais são suas propostas? Aqui no município de Itatinga, o hospital é o mesmo desde a década de 60, 70. A cidade cresceu, hoje tem mais de 5 mil residências e é o mesmo hospital. E é uma personalidade jurídica de direito privado, é uma entidade, poderia ser uma Santa Casa, poderia ser muito mais modernizado. O sistema municipal de saúde ele precisa ser unificado e a abertura da maternidade vai fazer com que nasçam mais itatinguenses. Hoje, qualquer família de Itatinga, Thalita, que precisa ter um parto, que vai ter um filho, que vai receber a luz em sua casa, precisa ir até o município de Botucatu para realizar o parto. Itatinga não tem hoje disponibilizado no SUS, um pediatra, um obstetra, um enfermeiro, um anestesista. Isso é muito caro para realizar uma maternidade aqui no município, algo em torno de 3 a 4 milhões por ano. Mas nós queremos investir na vida do itatinguense, desde a concepção. E do lado da maternidade, que aqui é no Hospital Santa Terezinha, e a maternidade chama Ercília Pieroni, existe o cartório de Itatinga. Eu quero que as pessoas nasçam no hospital e sejam registradas no cartório como cidadãos itatinguenses. E dessa forma a gente aumente o número de habitantes e entre numa faixa que aumenta o fundo de participação dos municípios. Itatinga tem como aumentar a sua arrecadação, o recebimento de receitas tributárias, caso tenham mais itatinguenses nascendo e registrados aqui no município. Itatinga tem cerca de 500, 600 partos que são realizados na Unesp. É o município que mais leva gestantes lá para a maternidade na Unesp. E, todavia, por mais que nasçam itatinguenses, eles não são registrados sempre no município de Itatinga. Quando vai fazer o registro lá em Botucatu, por vezes eles colocam lá, nascido em Botucatu. E isso leva, de certa forma, um recurso público da repartição das receitas tributárias, do Fundo de Participação dos Municípios, para Botucatu. Então, recurso relacionado à vaga em creche, um recurso relacionado a um leito no hospital, recurso relacionado ao saneamento básico. Esses recursos que têm a contabilidade per capita, eles acabam sendo contabilizados no município de Botucatu. Quer dizer, o senhor, de uma certa forma, denuncia dependência direta, de Itatinga a Botucatu. São quantos quilômetros de uma cidade a outra, candidato? 37 quilômetros. 37 quilômetros. Hoje o município, de certa forma, irmão, ele transfere diversas responsabilidades para Botucatu. O jovem que aqui não tem um estudo técnico para ingressar no mercado de trabalho, como o METEC, por exemplo, um técnico em elétrica, um técnico em mecânica, vai para Botucatu. A gestante que não consegue ter um parto aqui no município vai para Botucatu. Aquele que não consegue emprego numa fábrica aqui no município, na questão industrial, ele vai para as fábricas de Botucatu. Aquela criança autista, um especial, um DI, que não tem atendimento, não tem um centrinho aqui no município, vai para Botucatu na PAI. Então, de certa forma, a gente terceirizou responsabilidades que poderia desenvolver o município de Itatinga. Nós devemos acolher o nosso povo, acolher a criança, acolher o empresário, acolher o estudante e desenvolver aqui. A gente tem que desenvolver o município aqui, desenvolver a cidade, o município de Itatinga, aqui com a nossa gente. Não adianta a gente mandar, por exemplo, uma grávida, uma gestante para Botucatu e agora a gente já está mandando enfermeiros também para lá, para trabalharem lá. Então, a gente precisa trazer para cá. O enfermeiro que é formado no município de Itatinga, que fez um curso técnico em enfermagem, que recebe lá o piso nacional da enfermagem, ele tem que cuidar do cidadão de Itatinga, não de Botucatu. Então, essa dependência fez com que Itatinga não crescesse.
O município de Itatinga está hoje bem cuidado na questão da zeladoria, que seria pintar as ruas, sinalização de trânsito, uma ou outra obra relacionada a asfalto. Também a gente questionou muito isso na Câmara, se realmente tem todo esse asfalto lá, a gente queria uma auditoria. Aliás, nós entrando na Prefeitura, a primeira coisa que vai ser realizada é uma auditoria em todas as obras públicas que foram feitas no município. Tem diversos indícios que nós entendemos que precisam ser auditados. Então, terceirizando tudo isso para Botucatu, Itatinga deixou de crescer, deixou de desenvolver. O senhor tem a receita de conseguir essa autonomia em relação a Botucatu? Botucatu é um grande centro, digamos, do ensino universitário, né? A Universidade de São Paulo tem um belíssimo hospital, uma universidade e faculdade também de veterinária importantíssima, medicina. Como Itatinga chega lá, candidato? A nossa proposta, a Unesp, que tem lá o Lajeado, que é a Faculdade de Zootecnia, de Veterinária, de Engenharia Agronômica, a Faculdade de Medicina, tudo isso são órgãos estaduais. Então, a gente entende que isso realmente vai ficar em Botucatu. Só que uma ETEC, um SESI, um SENAI, questões de cursos técnicos profissionalizantes para encaminhar para o mercado de trabalho. Vou repetir, um jovem que seja formado em mecânica, um jovem que seja formado em elétrica, ele pode entrar numa determinada fábrica para trabalhar com chicotes elétricos, ele pode entrar numa fábrica de ônibus, ele pode entrar numa fábrica da Embraer. Então, a gente teria que pegar um eixo do SENAI para a construção civil aqui no município, que tem um déficit habitacional enorme. Eu quero trazer o ensino técnico para cá, não o ensino superior. O ensino superior a gente vai custear os alunos de modo gratuito, com o transporte universitário. A gente quer zerar as taxas, as tarifas, para aquele aluno que estuda fora do município de Itatinga. Eu mesmo, há 20 anos atrás, quando me formei em administração na Uninove, em São Manuel, eu era beneficiário do transporte gratuito. Me formei em administração lá. Hoje, muitos alunos precisaram desistir da faculdade, do ensino superior, por conta do transporte. A atual gestão cortou o transporte universitário. E as pessoas têm que escolher, ou paga a mensalidade de uma escola, de uma faculdade, ou elas pagam o transporte. Então, nós entendemos que tem que ter o fomento, o acesso à universidade, sim, em Botucatu. Isso a gente não consegue trazer para Itatinga, mas um SESI, uma ETEC, um colégio agrícola, uma escola fazenda, tudo isso que possa capacitar para a mão de obra estar qualificada, isso a gente pode trazer para Itatinga. Um exemplo que nós entendemos hoje aqui no município, que é muito legal, inclusive, é que os empregadores, eles reclamam que não tem mão de obra qualificada. E o empregado, por sua vez, também reclama que não consegue emprego. Então, tem um desajuste no mercado de trabalho aqui do município de Itatinga. Realmente tem um desajuste. E o posto de atendimento do trabalhador, que fica aqui do lado do nosso escritório, ele promove uma central de vagas com base no que está ali realizado basicamente por empresas comerciais, que são comércios, ou por fazendas. E muitas das vezes, para o pessoal trabalhar na fazenda, ele não tem um curso de retireiro, de controle de praga, para fazer cerca, ele não tem habilidade técnica hoje para trabalhar na área rural. E aqui também, no viés comercial, ele não tem um curso, seja de contabilidade, de vendas, de marketing, para ele trabalhar no comércio. Então, a gente precisa capacitar a mão de obra urgente no município de Itatinga, que a renda per capita está muito baixa, é uma das menores do estado de São Paulo. Candidato, o interior, de forma geral, tem um perfil mais conservador. Como você se classifica para o seu eleitor? Nós somos de centro-direita, respeitamos a centro-esquerda. O meu partido, na realidade, é de ultradireita, o PRD, que foi a fusão do PTB com o Patriota. As nossas passeatas todas são com as bandeiras do Brasil. É muito bonito assistir o povo de Itatinga. A última passeata tinha mais de 100 bandeiras do Brasil, motociclistas, caminhoneiros, agricultores, pessoas que são conservadores, só que também tem um núcleo muito importante relacionado a professores, servidores, jovens que são de centro-esquerda. Então, aqui dentro do espectro municipal, nós nos posicionamos como uma renovação pura, que respeita todo o pessoal de centro-esquerda e também respeita o pessoal de direita e de centro-direita. O que foi muito importante aqui, Thalita, foi a união do PT 13 com o PL 22. Isso aconteceu aqui em Itatinga, né? Isso aconteceu. O pessoal do PT está pedindo voto para o PL, né? É uma jabuticaba isso, não tem explicação. E aí as pessoas fazem até organograma de como que eles se juntam. Tudo isso é para fazer a manutenção do poder dessas lideranças que estão há mais de 20, 30 anos no poder e não conseguiram desenvolver Itatinga, nem cuidar das crianças especiais.
Candidato Leonardo Zanardo, a segurança é um tema importante para todo cidadão, não é? O Brasil todo. Antigamente, a violência acontecia nas grandes cidades, mas temos acompanhado uma migração da violência para cidades do interior. Como é que o senhor avalia a questão da segurança aí no seu município de Itatinga? A GCM, que foi instituída recentemente, inclusive nós temos um candidato que é a GCM, que está desincompatibilizado, temos um candidato bombeiro, forças de segurança fecham conosco, muito bacana, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, GCM, a gente tem um diálogo muito bom com todos eles e a gente tem uma certa afeição pelo trabalho das forças de segurança do município, assim como os profissionais de saúde e educação. A segurança no município, ela vem sendo muito bem cuidada e a diferença que nós temos por ter um bom resultado é a interlocução, a união, a rede de atendimento. Aqui a Polícia Civil dialoga com a PM e a Polícia Civil dialogam com a GCM e a GCM dialoga com o Corpo de Bombeiros. Então, há uma rede, há um sistema municipal de segurança com entidades estaduais, que é a PM e a Civil, e os níveis de criminalidade, roubo, assassinato, são baixíssimos, baixíssimos. Itatinga hoje é uma cidade segura, uma das cidades mais seguras do estado, assim como também Botucatu. O delegado Lourenço Talamonte, que é o seccional aqui da região, o delegado Antenor Zec, o ex-comandante aqui da PM, Robson Pereira, que acabou de se aposentar, todo o pessoal que faz o comando da GCM, do Corpo de Bombeiros, que é o Dilson, o ex-comandante do Corpo de Bombeiros é o Dilson, hoje é o Rogério, Dilson candidato conosco, eles trabalharam num sistema de rede, eles fizeram um sistema unificado das forças de segurança que diminuiu significativamente o número de ocorrências. Muito bem. Candidato, o que falta rapidamente para atrair mais turismo? Logo depois dessa resposta, a gente vai para considerações finais, por favor. Que legal. Thalita, vocês estão aí em São Paulo, vocês estão aí na Grande São Paulo, o irmão Henning, que conhece aqui o interior, Angatuba, a Represa, etc. O que falta para nós hoje é abrir Itatinga para o mundo. Aqui tem cachoeiras belíssimas, um clima excelente, formidável. Literalmente, Itatinga é uma terra que dá leite e mel. Nós produzimos muito leite e produzimos muito mel. O que nós precisamos hoje é abrir Itatinga para o mundo, colocar Itatinga nos mapas turísticos do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, abrir as cachoeiras, abrir mesmo a nossa cidade, vender Itatinga como um lugar bonito, agradável, colocar Itatinga no mapa do estado de São Paulo. Quem vem se destacando hoje são os nossos vizinhos, Pardinho, Botucatu, Avaré e Paranapanema. Eles têm lá empreendimentos da Momento, eles têm hoje sistemas de turismo voltado com ecoturismo, com esporte aquático. Faltou a gente desenvolver essa vocação para principalmente colocar o turismo como uma engrenagem, uma ferramenta de geração de emprego e renda. Itatinga não levou o turismo como uma ferramenta de geração de emprego e renda. Itatinga levou o turismo como uma pasta qualquer que não houve o desenvolvimento. Nós não atraímos pessoas para o nosso município para apreciar as cachoeiras, para apreciar uma série de paisagens lindas que tem aqui. Se vocês vierem para Itatinga, vocês estão convidados, inclusive o pessoal da Rede Brasil Televisão, todos aqueles que estiverem ouvindo aqui esse jornal, essa entrevista, todos aqueles que tiverem interesse, venham conhecer Itatinga. A partir da nossa vitória, 1º de janeiro, Itatinga vai estar posto no mapa. Candidato, por favor, 1 minuto para suas considerações finais. Família de Itatinga, cidadão, pai, mãe, vovô, vovó, todos os jovens, chegou o momento da renovação. Nós temos uma única oportunidade para, de fato, fazer Itatinga uma cidade melhor. Se você não tem o transporte, você é estudante, se você não tem hoje um atendimento clínico, um ginecologista, um ortopedista, se você é agricultor, não tem uma máquina, se você não foi contemplado numa casa própria, se o jovem não tem encaminhamento para o mercado de trabalho, você professor que não recebeu o Fundeb, você servidor da saúde que não recebeu a insalubridade, você que se sente oprimido no município onde uma pequena casta é beneficiada, vem para a renovação número 25. Nós somos o grupo mais capacitado da eleição aqui em Itatinga. Se fosse uma prova de concurso, certamente nós pegaremos em primeiro. Renovação já, 25 na cabeça. Obrigada, candidato. Valeu, Seu candidato. tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. E o Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva
águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. O corpo de uma das vítimas do naufrágio no litoral de São Paulo foi encontrado pelos bombeiros. O grupamento de bombeiros marítimo encontrou o corpo de Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos, em área próxima ao emissário submarino de Santos. Ela estava na embarcação, que naufragou na região conhecida como Garganta do Diabo, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O reconhecimento foi feito pelo tio da jovem. A vítima caiu no mar enquanto era transportada de uma lancha, onde acontecia uma festa, até a praia. Com ela estavam outras 6 pessoas, sendo que 5 foram resgatadas. A outra desaparecida é Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos. De acordo com Gebemar, as buscas continuam. Por meio de nota, a Capitania dos Portos de São Paulo informou ter instaurado um inquérito administrativo para investigar as possíveis causas e responsabilidades pelo acidente que envolveu a embarcação La Linda. Uma atriz trans da TV Globo afirmou ser vítima de transfobia em um voo da companhia aérea Azul. A atriz e cantora Isis Broken relatou uma pane no sistema durante um voo da companhia Azul. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista explicou que a aeronave apresentou problemas por conta de uma rachadura em uma das asas. Por conta disso, houve um pouso de emergência na cidade de Salvador. Isis também denunciou que durante a situação de emergência sofreu transfobia por parte de um dos funcionários da empresa, que a tratou pelos pronomes errados. Perdão pela transfobia que você cometeu comigo. Correto? Correto, querido? Correto? Você está errando de novo meu pronome. Você está errando de novo meu pronome. Você não vai me pedir desculpa? E aí ele começou a me chamar de senhor, e aí eu falei bem assim, olha, eu sou uma mulher, meu nome é Isis. E aí ele continuou me chamando de senhor. E aí foi quando eu pedi a informação a ele. Eu falei, mas a gente quer saber o que aconteceu. Ele falou bem assim, todo mundo já sabe o que aconteceu, já foi falado. E aí eu olhei pro pessoal na fila e falei bem assim, gente, vocês sabem o que aconteceu? E aí começou um motim, porque todo mundo queria saber. Todo mundo, não, lógico que não, ninguém sabe, ninguém deu informação, a gente não sabe nada do que tá acontecendo aqui. A atriz contou que foi um dos momentos mais terríveis de sua vida e que só conseguia pensar no filho. Isis Broken é atriz e cantora afro-indígena e já ganhou mais de 27 prêmios. Atualmente interpreta a personagem Corina Castelo na novela No Rancho Fundo, exibida na TV Globo. Isis também é casada e mãe de um menino de 2 anos. A Azul repudia e combate qualquer tipo de discriminação e diz que apura o caso. Imagens divulgadas nesta quinta-feira mostram o momento do assalto ao jornalista do SBT, Léo Dias. Um vídeo que mostra o momento em que o jornalista Léo Dias tem um relógio roubado foi divulgado nesta quinta-feira. O caso aconteceu na última sexta na Avenida Boa Viagem, zona sul do Recife. A gravação mostra quando o carro do colunista para próximo a um semáforo. E pouco tempo depois, um homem que estava em uma moto se aproxima do veículo de Léo Dias, que estava com a janela aberta. Segundo o jornalista, o assaltante portava uma arma e chegou a mostrá-la durante a ação criminosa, que durou poucos segundos. Logo em seguida,
O criminoso sai com a moto tranquilamente. O relógio é da marca Rolex e está avaliado em R$200 mil. Segundo Léo Dias, o acessório possui um valor sentimental para ele. Até o momento, ninguém foi preso. E essa notícia é inacreditável. Um cadeirante foi flagrado ultrapassando veículos em uma rodovia catarinense. Um homem de 59 anos foi flagrado de cadeira de rodas na Serra Dona Francisca, em Joinville, no norte de Santa Catarina. Com o celular preso por equipamento na cabeça, ele alegou que gravava vídeos para as redes sociais, segundo a Polícia Militar Rodoviária Estadual, e questionou a abordagem. Conforme os agentes, o homem é uma pessoa com deficiência. A identidade dele não foi divulgada. Imagens divulgadas nas redes sociais e pela polícia mostram ele na contramão com a cadeira não automatizada, inclusive fazendo a ultrapassagem de um caminhão, enquanto outros veículos também transitam pela via. O homem foi abordado pela polícia e reclamou, dizendo que tem o direito de circular onde bem entender. A Serra da Dona Francisca, localizada entre Joinville e São Bento do Sul, é uma rodovia bastante sinuosa, com muitas subidas e descidas e poucos trechos de acostamento. Um risco para ele e para todos que estão ali trafegando, né? E a manhã desta quinta-feira, no Oriente Médio, foi tensa. 15 membros do Hezbollah foram mortos. Israel afirmou nesta quinta-feira que matou 15 combatentes do Hezbollah em um bombardeio no sul do Líbano. Ao mesmo tempo, o movimento pró-Irã afirmou ter frustrado 2 incursões de tropas inimigas no 4º dia de operações terrestres israelenses. Antes do amanhecer, o exército israelense bombardeou um centro de ajuda humanitária do Hezbollah no coração de Beirute, com pelo menos 7 vítimas. A escalada militar entre Israel de um lado e Irã e Hezbollah do outro suscita temores de um conflito mais amplo na região, um ano após o ataque do grupo palestino Hamas em solo israelense. Desde meados de setembro, o exército israelense intensificou a ofensiva na fronteira com o Líbano, atacando posições do Hezbollah, que iniciou hostilidades contra Israel em apoio ao Hamas. Israel anunciou nesta quinta-feira que matou 15 combatentes do Hezbollah em um bombardeio noturno, ao mesmo tempo que ordenou a evacuação de 25 cidades no sul do país. Com esta ofensiva, Israel afirma buscar conter os ataques do Hezbollah em direção ao norte do território, para que milhares de deslocados possam voltar para casa. A promotoria da Alemanha pediu a prisão do principal suspeito do lendário caso da menina Madeleine McCann. A promotoria alemã pediu nesta quarta-feira 15 anos de prisão por vários crimes sexuais para Christian Brückner. O homem, de 47 anos, é também o principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em Portugal, em 2007. O acusado está sendo julgado por agressões sexuais e estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. Nesta quarta-feira, a promotoria descreveu Brückner como um perigoso psicopata sádico, acrescentando que teme uma reincidência. O veredito vai ser informado na semana que vem. O acusado comparece à justiça em Brunswick, norte da Alemanha, desde fevereiro, por 3 casos de estupro e agressões sexuais, alegações sem relação com o caso Medi, pelo qual não foi formalmente acusado. Brückner cumpre atualmente uma pena de 7 anos de prisão no país por estuprar uma mulher americana que tinha 72 anos, em 2005, na Praia da Luz, cidade portuguesa onde a família McCann passava férias. Em um dos casos pelos quais é julgado, ele é suspeito por ter agredido sexualmente uma menina alemã de 10 anos numa praia. Foi em abril de 2007, poucos meses antes do desaparecimento de Madeleine McCann. Em 2020, a justiça alemã declarou Christian Brückner como o principal suspeito pelo desaparecimento de Medi, um caso que teve repercussão mundial e desencadeou uma ampla campanha internacional
para encontrá-la. Depois do intervalo, a morte de Cid Moreira, ícone do telejornalismo brasileiro. O corpo do apresentador será sepultado em sua cidade natal, no Vale do Paraíba, em São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo. Fique com a gente. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Morreu nesta quinta-feira, aos 97 anos, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira. O primeiro âncora do Jornal Nacional marcou o jornalismo brasileiro. Você vai ver no Jornal Nacional. O Instituto do Meio Ambiente multa 10 grandes fazendas de Rondônia por causa das queimadas em várias regiões. O austríaco... Dono de uma voz inconfundível que marcou diversas gerações, Alcides Alves Moreira esteve no comando da bancada do Jornal Nacional, da TV Globo, por 26 anos, desde sua estreia. Um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, nasceu em Taubaté, em 29 de setembro de 1927. O jornalista estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, desde o dia 4 de setembro, quando deu entrada com insuficiência renal crônica. Antes, vinha tratando de uma pneumonia em casa. O quadro teve uma piora, e às 8 horas desta quinta-feira, Cid morreu de falência múltipla dos órgãos. Cid deixa a mulher, Fátima Sampaio, e 2 filhos, Roger e Rodrigo Moreira. O enterro será realizado em sua cidade natal, Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O início da carreira do jornalista foi no rádio, em 1944, depois de ser descoberto por um amigo que o incentivou a fazer um teste de locução na radiodifusora de Taubaté. Nos anos seguintes, entre 1944 e 1949, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade. Em 1951, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela Rádio Mairink Veiga. Foi lá que, entre 1951 e 1956, começou a ter suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo em programas como Além da Imaginação e Noite de Gala, na TV Rio. Sua estreia como locutor de noticiários aconteceu em 1963, no Jornal de Vanguarda, da TV Rio, o que marcou o início de sua carreira no jornalismo televisivo. Nos anos seguintes, trabalhou neste mesmo programa em várias emissoras, como Tupi, Globo, Excelsior e Continental, consolidando sua presença na televisão. Em 1969, Cid Moreira voltou à Globo para substituir Luiz Jatobá, no Jornal da Globo, que então ia ao ar às 19h45. No mesmo ano, foi escalado para integrar a primeira equipe do recém-lançado Jornal Nacional, o primeiro telejornal transmitido em rede do Brasil. A estreia ocorreu em setembro de 1969 e Cid dividiu a bancada com Hilton Gomes,
2 anos depois, iniciou sua parceria com Sérgio Chapelain, durante 26 anos. Cid foi o principal rosto do Jornal Nacional. Sua voz tornou-se sinônimo de credibilidade e o seu Boa Noite diário marcou a televisão brasileira. Paralelamente, Cid também participou do Fantástico, desde sua estreia, em 1973, revezando com outros apresentadores. Em 1999, ele narrou o famoso quadro de Mr. M, que se tornou um grande sucesso do programa. Este é um truque que só os grandes mágicos ousaram apresentar. A partir da década de 1990, Cid começou a se dedicar à gravação de versículos bíblicos. Em 2011, realizou o objetivo de gravar a Bíblia na íntegra, projeto que se tornou um grande sucesso de vendas. Em 2010, durante a Copa do Mundo daquele ano, ele gravou a famosa vinheta Jabolani para a cobertura do Fantástico e programas esportivos da Globo, adicionando mais um capítulo à sua ilustre carreira. Jabulani. Com uma alma jovem, Cid Moreira sempre se desafiou a inovar. Nos últimos 2 anos, o jornalista passou a fazer postagens nas redes sociais. Só no Instagram reunia 1.400.000 seguidores. De acordo com o levantamento da própria TV Globo, Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional cerca de 8.000 vezes. E por 8.000 vezes desejou para cada brasileiro seu icônico boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado a todos e o meu boa noite. Voz inconfundível e eterna e nossos sentimentos à família de Cid Moreira. Um estudo revelou que os golfinhos fazem gestos de boca aberta como um sinal de interação positiva. Os golfinhos sorriem uns para os outros para indicar que querem brincar e socializar. De acordo com um estudo publicado na revista eScience nesta quarta-feira, esses mamíferos marinhos usam sinais amigáveis para indicar que as intenções não são hostis aos companheiros, que respondem da mesma forma. A pesquisadora Elisabetta Palladie, da Universidade de Pisa, na Itália, afirmou que ela e os colegas descobriram este hábito por acaso. A pesquisadora notou que os golfinhos iniciavam as sessões de brincadeira abrindo a boca um na frente do outro, mas sem morder ou atacar. A equipe de pesquisa registrou golfinhos nariz de garrafa em cativeiro, enquanto brincavam e interagiam livremente com treinadores humanos, em instalações na Itália e também na França. Essas brincadeiras podem incluir acrobacias, perseguições e batidas de cauda. Uma variedade de animais, incluindo primatas e ursos, já foram observados fazendo gestos de boca aberta como sinal visual de interação positiva. A gente termina então esta edição do Brasil News com um trecho da poesia Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Ela foi declamada por Cid Moreira no dia 29 de setembro, data do aniversário dele. Esta foi a última publicação em vida do lendário apresentador do Jornal Nacional. Até amanhã. Até amanhã. Oh, que saudades que eu tenho da Aurora, da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Daquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia naquela doce alegria,
naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar.